Fala galerinha, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bora pro nosso estudo de manhã aí dos mercados americanos e do euro e dólar. E euro e dólar não, desculpa, né? Euro, dólar e o ouro. Coisas que a gente faz aí todo dia pela manhã. Essa semana vamos estar retomando aí. Só que eu conto com vocês, né, galera? Para deixar aquele like, curtir o vídeo, compartilha com quem vocês querem que aprenda, porque a gente dedica tempo aqui e eu queria pelo menos que vocês ajudassem nisso, que isso aí é muito importante para nós, beleza? Lembrando a vocês aí, a promoção da Apex continua, né, turma? 90% aí nas contas para vocês poderem fazer os testes e aquela promoção maluca na conta de 250k que eu já conversei com a galera no grupo. Não acho uma coisa tão interessante, mas aí vai de cada um. De qualquer forma, a promoção dos 90% com o One Day Pass vai ainda por mais 3 dias. Então, lá, nós temos aí pelo menos até quarta-feira à noite para poder aproveitar essa promoção aí e fazer os testes aí e começar a operar a mesa americana, beleza? Então, bora falar aqui. Primeiro, começando com o Nasdaq, né, turma? O Nasdaq a gente ele tá fazendo um teste de buy side liquidity aqui, um teste de topo, né? Chegou a fazer um sweep e deu a venda ali em cima. Agora a gente está observando o que quando a gente traz para o gráfico de 15 minutos. O movimento ainda é alta, tá, turma? Sem sombra de dúvidas, a gente ainda tem um movimento altista nele, fazendo quebras de estrutura. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. O que a gente tem que ter em mente aqui, pelo menos, para tomada de decisão? Que essa região aqui, ó, é uma região de realização desse rally aqui, né? Então ele volta, o pessoal realiza, né? Olha como o movimento ele é claro assim, ele vem, aí o pessoal faz aquela consolidação, faz o pivô de alta, colocando todo mundo preso na compra para voltar estopando e realizando, para agora começar a fazer um novo movimento. O que vocês têm que ter atenção aqui são essas armadilhas, tá? A gente tem essa região de liquidez, ele fez esse sweep aqui na sexta-feira, capturando essa liquidez aqui embaixo, colocando todo mundo preso aqui, e aqui podem acontecer os stops dele vir fazer mais um movimento aqui nessa região, tá? Para de repente fazer um rompimento, aí dar continuidade aqui, ou aí talvez quem saiba dar a venda nessa zona aqui para fazer uma retração um pouco maior para vir nessas regiões aqui, tá? Então de qualquer forma a atenção que a gente tem que ter nesse order block que eu marquei aqui, porque ele aqui é o fator determinante, é essa região de preço aqui que segurou o preço, ó. Tivemos o sweep, né? O que vocês têm que ter atenção é que quando o preço faz isso aqui, ó, sweep para um lado e o sweep do outro, ele tende a dar continuidade. Por isso que tem que tomar cuidado nesse order block aqui, tá? Então fiquem, por isso que eu coloquei esse cifrão aqui, que isso daqui pode ser a liquidez de continuidade para bater recordes aí e renovar a máxima do Nasdaq, tá? Então estejam atentos em relação a isso. Para que esse preço possa dar uma venda, essa reação precisa ser mais longa, ela precisa ter uma quebra de estrutura no movimento menor, né? Que nem esse aqui do 15 minutos, por exemplo, para vocês poderem estar falando aí, pensando numa compra. Toda e qualquer compra de risco, né? Risk and try no Nasdaq, ainda mais contra a tendência, é muito perigoso. Normalmente as entradas de compra de risco, de entrada de risco que a gente faz é sempre seguindo o movimento. Por exemplo, sexta-feira esse movimento aqui é uma compra que se faz aqui e leva até lá em cima, né? Inclusive foi a compra que eu fiz sexta-feira, acho que eu postei lá no grupo, se eu não me engano.
porque ele chega na região, ó, reteste dessa região forte, né? Movimento brusco, você tem ali o pavio como sendo o seu stop, e depois você tem o alvo de buscar pelo menos ali a região do fundo, né? Que foi o que eu fiz. Busquei a região do fundo ali que foi testado. Porque eu não sei se ele vai bater no fundo aqui e continuar descendo. Então sempre saímos no primeiro alvo, beleza? Então tomem cuidado aí com essa liquidez aqui em cima, porque talvez ela pode ser uma liquidez de continuidade e não liquidez de reversão. Para ser de reversão, precisa confirmar, beleza? Bora falar do S&P. S&P é a mesma coisa, né? A diferença é que o S&P tá capturando esse buy side liquidity, deixou uma região aqui e a gente tem toda essa zona aqui de interesse, tá? A mesma coisa aconteceu, ó, sweep aqui, tá? A leitura deles é muito próxima, ok? Mais ou menos o que tem no S&P vale pro Nasdaq. E aí, por que que eu marco deixei marcada essa regiãozinha aqui para fazer isso? Porque, gente, isso aqui sim você pode ter uma compra. Nós temos aqui essa zona que ele deixou. Aqui sim você pode ter uma venda dele fazer um movimento nesse sentido, ó, tá? Porque eu tenho uma zona aqui importante. Tenho esse gap aqui, mas o ideal mesmo seria, seguindo essa tendência aqui, esperar por movimentos, principalmente aqui em cima, né? E movimentos aqui embaixo, tá? Isso a gente está falando aqui no gráfico de 15 minutos. A gente está numa região de meio de gráfico e a gente sabe que todo esse meio de gráfico é perigoso. Então, se tiver que tomar risco, principalmente venda contra a tendência, que seja mais na extremidade, beleza? Então, essa é a leitura que a gente tem aí para vocês tomarem cuidado com operações aí no S&P. Bora falar aqui do Dow Jones agora. O Dow Jones ele já está lá numa região de buy side liquidity, está na região de topo aqui, deixou esse topo duplo, tá? Então assim é muito provável, ele já deu entrada aqui de compra na abertura, ele abriu com gap, voltou para fechar o gap aqui nessa região de oferta, deu entrada e está indo testar esses stops aqui. Tá? Então o Dow Jones ele está num movimento de continuidade. Então ele está formando um novo pivô, né? O que tem que prestar atenção nele agora na movimentação do Dow Jones? Se isso daqui vai fazer uma movimentação de continuidade pivô de alta, ou se vai ser aquele velho e bom. Opa, o desenho ficou horrível. Ou vai ser aquele velho falha e aí volta, né? Bota todo mundo preso na compra aqui, faz o sweep ali em cima e volta estopando todo mundo. Então, aí essa região do Dow Jones é uma região importante para vocês estarem analisando esse tipo de movimentação, tá? Porque ele deixou a armadilha aqui nesse buy side liquidity, tá? Então fiquem espertos com essa região aqui no Dow Jones, beleza? E aqui agora vamos falar do euro, tá? O euro, ele na sexta-feira ele fez o movimento de captura dessa liquidez, deu uma bela de uma compra na sexta-feira, né? Ó, e vocês percebam como o movimento ele foi bem claro, bem assim, objetivo, ó. Fundo, fez a movimentação, rompeu, voltou a testar a região rompida e deu a compra. O mesmo movimento que a gente fala todo dia acontece em todos os ativos. A inversão de polaridade na região de demanda gerou a compra. A inversão de polaridade, quando acontece na região de oferta, gera a venda.
Ou seja, o preço sempre vai movimentar dessa forma, tá, turma? Então fiquem atentos em relação a isso. O que a gente tem aqui no euro agora? Vocês sabem que a gente tem o alvo. Deixa eu colocar aqui numa hora que fica mais fácil. A gente tem uma região muito importante aqui em cima no euro, né? Deixa eu só marcar ela aqui. Porque quando a gente traz para o gráfico de 15 minutos, essa marcação aqui de uma hora sai. Então a gente tem essa zona aqui bastante importante. Que são as regiões de liquidez do euro. Essa aqui já foi mitigada, tá vendo? Agora a gente tem essa outra aqui em cima. E aí quando a gente olha o 15 minutos, a gente vê que ele fez o sweep aqui, ó, fez o sweep nessa região e agora tá fazendo pullback, né? Ó, fez aqui. Então a gente tem o que? Ponto de tomada de decisão, essa região aqui e essa região aqui, tá? Então o preço pode vir fazer esse movimento aqui para depois subir, porque aqui eu tenho uma região interessante, tá? Então assim, toda e qualquer decisão aqui agora no euro, vocês têm que estar prestando atenção nisso. Primeiro, tem esse order block aqui, tá? Então aqui é o primeiro ponto que vocês podem estar, que a gente pode estar analisando alguma coisa para continuidade, tá? Risco ajustado, né? Por quê? Porque no movimento macro ele está num ponto mais caro e eu tenho essa região importante aqui embaixo, tá? Então fiquem atentos em relação a isso, ok? Porque quanto mais baixo ele chegar, melhor é a tomada de decisão na subida para compra, visto que ele está virado para cima, visto que ele está fazendo movimento de alta, né? Ó, no movimento macro, a gente vê, ó, as marcações bem claras de topo e fundo. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, à venda. Então, melhor mesmo é a gente estar trabalhando a favor do movimento de subida do euro, tá? Vou até tirar aqui por enquanto essas marcações aqui, porque elas estão muito lá embaixo, né? Acho que ainda tem um bom período aí de movimentação para trabalhar, para vocês aí buscarem por essas operações, tá? Vocês veem que a reação aqui foi muito forte, então aí agora ele buscou essa liquidez aqui, tende a vir retrair para dar continuidade, ou talvez aqui eu falo assim, ó, por que eu falo daqui, ó, tomada de decisão de risco? Porque ele capturou liquidez aqui em cima, tá? Aqui, ó. Então, teoricamente, quando ele faz isso, se ele vai subir, ele tem que renovar a mínima e aí ele volta para testar. Então, por isso que eu falo para vocês que aqui é uma entrada arriscadíssima e o melhor ponto mesmo seria tomada de decisão abaixo da região de liquidez, ou seja, abaixo desse último fundo que foi deixado. Isso aí tem muito dinheiro preso aqui e com certeza ele pode vir capturar isso daí, caso ele dê continuidade nessa subida aí, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. E para a gente finalizar o ouro máxima histórica, renovou aqui o topo, né? Deu esse ralizão para cima. Aquilo que a gente estava esperando naquela movimentação aqui, ó, ele deu a venda, deu uma bela de uma venda, né? Eu tinha até desenhado esse movimento aqui, que não se confirmou, porque quando chegou aqui o preço reagiu, ainda mais pelos conflitos que a gente tem visto aí, ainda continua no Irã. E a gente sabe que toda vez que tem conflitos e problemas, o ouro ele dispara, porque é o lastro mundial, né? Então todo mundo se garante com ouro. E agora, gente, o ouro eu diria assim, ó, ele fez um movimento de alta, né? Aqui a gente percebe que ele fez uma quebra de estrutura, ó. Fez uma quebra de estrutura. Então o interessante seria vocês estarem pensando por uma possível continuidade nesse movimento aqui.
tá? E aí sim, depois, caso ele não rompa aqui, e aí ele pode dar a venda. Mas o mais sensato a fazer é quando a gente tem essa movimentação do ouro aqui da forma como a gente está tendo, ó. Opa, deixa eu desenhar melhor aqui. Dessa forma aqui, a gente tem essa região de reteste aqui no fundo, ó, na região de 50%. O ideal é esperar por alguma coisa nessa situação, tá bom? Certo, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente pregão hoje. Um grande abraço e até o próximo estudo.